Olá a todos, muito obrigado pela presença. Eu sou o João Gustavo Claudino e vou apresentar para vocês mais um bate-papo sobre ciências do esporte e tecnologia. Hoje, o bate-papo será com o professor Eglisson Toledo, da UFJF, campus Governador Valadares. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, é sempre bom poder participar com você dessa troca de ideias na ciência do esporte e tecnologia. Sensacional, professor. Inicialmente, aí, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco aí do seu background, da sua trajetória, tanto acadêmica quanto no esporte, aí, na prática profissional, aí, para as pessoas conhecerem aí da sua trajetória. Perfeito, eu sou graduado em Educação Física pela UFJF, de Fora, especialista em treinamento esportivo de alto rendimento pela Universidade Gama Filho. Pela própria Universidade Gama Filho, eu fiz um mestrado e um doutorado também na extinta Universidade Gama Filho. Finalizei há poucos meses um estágio pós-doutoral na UFJF, Juiz de Fora, em que pude trabalhar com o conceito a respeito do esporte 4.0. Eu atuo profissionalmente não somente como professor na universidade, mas também faço supervisão da equipe de voleibol JF Vôlei, que é fruto de um projeto de extensão da própria universidade. E hoje a equipe JF Vôlei ela está já na sua 7ª disputa de Superliga. Essa temporada nós vamos disputar a Superliga B, e então a minha trajetória no esporte, desde novo como ex-atleta, e já há 8 anos trabalhando mergulhado aí no esporte profissional, seja na equipe de vôlei, seja com algumas assessorias e consultorias no futebol com as equipes de Juiz de Fora. Sensacional, professor. E você tocou aí num ponto sobre que no seu projeto de pós-doutorado você desenvolveu aí o esporte, o conceito de esporte 4.0. O que seria esse conceito, essa aplicação prática do esporte 4.0? A ideia desse conceito do esporte 4.0, ele está no rol da mesma, a partir do fruto, né, da indústria 4.0. O desenvolvimento da indústria 4.0, ela tem deslocado algumas ferramentas principalmente para a inteligência artificial, tecnologia, aplicativos, e o esporte não fica à margem disso. Então, a ideia foi justamente aglutinar alguns conceitos trazidos aí por essa nova era, né, principalmente pautado no referencial teórico da gestão do conhecimento, e a gestão do conhecimento nos permitiu nos direcionar para essa ideia do esporte 4.0, que consiste na utilização de ferramentas e aplicativos que vão se tornar, em pouco tempo, ferramentas disruptivas, ou seja, vai transformar não somente o entendimento do trabalho no esporte, mas também algumas condutas e algumas funções que o profissional que vai estar envolvido com o esporte, ele não pode estar longe ou pode estar avesso à tecnologia, porque já é uma realidade, já acontece, e a tendência é que cada vez mais se transforme, principalmente devido aí aos avanços tecnológicos em várias áreas, né? Então, a indústria 4.0 ela tem nos deslocado para esse cenário, e eu trabalhei esse conceito do esporte 4.0 porque ele passa a desfrutar não somente da internet 4.0, que é a grande base aí da indústria, internet das coisas e outros serviços, mas também a própria forma de atuação midiática. O marketing 4.0 também está nessa mesma rota, e obviamente o esporte não vai ficar alijado a essa nova formatação desse cenário. Então, a ideia do esporte 4.0 é justamente aglutinar, porque nós temos um novo comportamento aí relacionado ao e-esportes, né, os esportes eletrônicos,
é uma realidade, e não somente a essa categoria de esportes eletrônicos, nós também temos uma capacidade de usufruir da tecnologia e aumentar ainda mais a nossa capacidade, não somente de entendimento do esporte como um todo, mas também usar ferramentas inteligentes para benefício e avanço da ciência do esporte. Em linhas gerais, a ideia desse trabalho foi contextualizar o esporte nesse cenário 4.0. Muito obrigado aí pela explicação. E para clarear um pouco mais aí, atualmente, no contexto esportivo, como seria uma aplicação prática hoje e também, já aproveitando a pergunta, no futuro, com essas evoluções de cidades inteligentes, igual você disse, internet das coisas, vários avanços que hoje já fazem parte do nosso dia a dia. Como você vê hoje, não só no Brasil, pode também, se quiser fazer um paralelo entre o Brasil e os outros países, como você vê hoje o impacto do Esporte 4.0 hoje e num futuro próximo, aí, nos próximos 5, 10 anos? O impacto vai, por exemplo, proporcionar novos modelos de negócio. Uma das ações desse meu trabalho de pós-doutoramento, a gente materializou um conceito de captação de recursos através de aplicativos. Então, é uma materialização no formato, ou seja, o JF Vôlei, hoje, ele possui um aplicativo voltado para a captação de recursos. É uma nova lógica que o aplicativo, essa tecnologia e, consequentemente, o Esporte 4.0 vai fornecer. Então, do ponto de vista do marketing, da captação de recursos, um novo modelo um novo modelo de negócio, ele já está acontecendo nessa era 4.0. A outra questão o esporte, de um modo geral, ele começa a ter uma outra leitura, visto que a análise de desempenho, por exemplo, em várias modalidades, ela tem se desenvolvido de maneira bem acelerada, fruto da tecnologia utilizada. E nós temos um outro detalhe que a indústria 4.0 vai auxiliar muito nessa característica do esporte 4.0, que é, por exemplo, a confecção de materiais que vão poder mensurar parâmetros bioquímicos, parâmetros biológicos, através de um aplicativo. Por exemplo, já temos alguns aplicativos, a própria Load Control, ela consegue fazer o controle de carga através do aplicativo. Nós temos outras empresas, outras startups também desenvolvendo aplicativos para a plataforma de salto e outros detalhes que vão evoluindo. Por exemplo, o emprego do Cyber Physical Systems, que são sistemas físicos e cibernéticos, a junção de parâmetros biológicos, fisiológicos e a utilização de ferramentas cibernéticas. Então, o esporte, nos próximos anos, nós teremos, por exemplo, roupas que vão medir temperatura corporal do atleta, nós teremos sistemas cyberfísicos que vão mensurar a capacidade de concentração, a capacidade de oxigenação cerebral e outras diversas aplicações que essa era vai permitir. Então, o esporte 4.0, a lógica do esporte 4.0 é justamente desfrutar do que a tecnologia tem avançado a favor do esporte. Então, repetindo, a gente já tem empresas, por exemplo, que terão roupas, o grafeno, tem empresas que estão desenvolvendo vestimentas a partir de grafeno, que é uma tecnologia muito interessante e, por exemplo, não vai haver mais deformação nessa peça de roupa, né? Então, é apenas um exemplo do que está por vir aí nos próximos anos. Sensacional. E esse impacto dessas tecnologias que você bem ilustrou para a gente, falando um pouco de nossa realidade Brasil, como você vê hoje, se estamos preparados, se temos que avançar, o quanto que temos que avançar, dá uma ilustrada nessa perspectiva sobre
contexto Brasil para o esporte 4.0? Do ponto de vista esportivo, a primeira preocupação vai estar na formação. Então, é necessário uma discussão, principalmente das escolas de educação física pelo Brasil, que a formação do profissional não está preparando os novos profissionais para esse novo cenário. Isso não vem, eu não percebo essa discussão nas universidades, não percebo essa discussão no meio acadêmico, de maneira que é necessário preparar os próximos profissionais que vão encontrar um mercado de trabalho diferente do que atualmente se encontra. Por exemplo, hoje já tem aplicativos de prescrição de exercício, ferramentas online de análise de dados esportivos e de atividade física. Então, a própria configuração ela começa a se transformar, principalmente no mercado de trabalho. Então, cabe à academia, às universidades, discutir essa formação, voltar a atribuir um pouco essa formação do novo profissional do esporte, e aí inclui o profissional do esporte, a educação física, para que esteja preparado a lidar com essas ferramentas tecnológicas. Ao mesmo tempo, no caso do sistema CREF, CONFEF, por exemplo, para quem é da área da educação física, ele também tem que começar a se preocupar com essa formação e esse novo mercado. Vai haver um novo mercado aí no modelo 4.0. E várias funções que o profissional de educação física hoje ele exerce podem vir a desaparecer devido à tecnologia, devido à economia dos aplicativos, né? Então, a gente tem aí um outro cenário, que é uma discussão, obviamente, não é um conceito fechado, mas que é importante a gente debater e refletir sobre isso para que possa estar aí novas discussões e até mesmo encontrar caminhos para que esse novo cenário seja bem aproveitado pelas próximas gerações. Interessante. É um ponto que você tocou aí quanto à preparação das pessoas para o futuro, das profissões que tende a surgir. Um estudo da The Economist, ela mostrou que o treinador esportivo é uma das profissões que tem uma menor probabilidade de ser substituído pela inteligência artificial, por exemplo. Então, isso é interessante, valoriza a nossa área, a nossa formação, mas faz muito sentido o que você falou, que não se vê na academia uma discussão, uma preparação dos alunos, dos profissionais, os futuros profissionais de educação física, para esse novo contexto. E, de forma geral, em termos Brasil, não se tem uma preparação geral em qualquer área. Então, acho que não é uma situação que nos remete só à educação física. Extrapolando um pouco, a gente tem que sim atentar, igual você bem colocou, que é uma preocupação geral. Temos que pensar bastante nisso, evoluir nesse tipo de preparação. Você fez muito bem esse link, você trabalha muito bem a academia e a prática. Então, vejo que a gente não está tão bem preparado assim, em termos de Brasil. E outro ponto que eu gostaria de devolver para você aí, jogar na sua área, quando, já que tocamos aí em inteligência artificial e tudo, o Brasil, nessas análises que a gente faz de literatura e tudo, você vê poucas pessoas, como você colocou, discutindo, se preparando, trazendo esses assuntos para o contexto. Vamos ser aí colonizados mais uma vez, ou você acredita que temos esse potencial de gerar aqui no Brasil essas tecnologias disruptivas, esses profissionais, aliar os profissionais da prática, o profissional da academia, para desenvolver essas ferramentas que possam aí impactar de forma significativa no dia a dia aí dentro da indústria 4.0? Eu acho que o Brasil tem esse potencial. O brasileiro, de um modo geral, é muito criativo, muito atento às principais inovações que ocorrem no mundo. E a gente já tem alguns movimentos de startups, de
tecnologias, de produção de soluções. Então, cabe, obviamente, crescer esse movimento para que, aliado a esse movimento, não somente no setor privado, e também o setor público comece a conversar e oferecer políticas públicas favoráveis a esse desenvolvimento, né, para que o Brasil se torne também um polo importante de desenvolvimento de tecnologia e soluções, não somente para o esporte, mas para a indústria, de um modo geral, para as pessoas, de um modo geral. Eu creio que, particularmente no Brasil, e aí, quando concordo com você a questão da formação, não é somente na área da educação física e ciências do esporte, se aplica a diversas outras áreas. O curso superior, as instituições de ensino superior, normalmente, as matrizes curriculares estão voltadas para a formação de força de trabalho. Não estão preocupadas na formação de soluções para o trabalho. Então, eu acho que é esse novo referencial que a gente precisa trabalhar e discutir para poder formar profissionais que estejam engajados e também que tenham essa capacidade de percepção dessa nova era, que na minha concepção, já está presente, né? Esses diversos movimentos que ocorrem ainda de maneira isolada, pontualmente pelo Brasil, mas que isso tende a crescer e de maneira muito rápida. Então, é importante que a gente comece a pensar, principalmente na questão esportiva, preparando não somente os futuros profissionais, mas as pessoas que se envolvem com o esporte, né? Porque os modelos de negócio começam a mudar, começam a trocar estações, vamos dizer assim. Por exemplo, a experiência do JF Vôlei em relação à captação de recursos. A captação de recursos do JF Vôlei via esse modelo de negócio tende a ser um novo referencial, né? Uma nova abordagem de captação de recursos muito interessante, porque o esporte ele tem uma particularidade, e aí resgatando uma fala sua, que o esporte ele envolve muitas pessoas, e que não vai substituir, dificilmente vai ser substituído pela inteligência artificial, as pessoas envolvidas com o treinamento, os treinadores, enfim, envolvidos com o esporte, porque a gente tem uma característica, o esporte tem uma característica, que o produto dele é a emoção. Então, como o esporte ele vende emoção, essa é a grande start que a tecnologia vem somar a essa particularidade que é o esporte. Como a gente trabalha com emoção e cada vez mais envolve as pessoas, e hoje todas as pessoas praticamente têm uma plataforma, ou se tem um hub, ou seja, tem um smartphone, tem um celular, tem uma plataforma de interação de maneira intensa e com muitas pessoas, só o esporte permite isso. Haja vista o esporte eletrônico, por exemplo, hoje tem 11 milhões de gamers espalhados pelo Brasil. Então, a gente tem aí um caminho, um espaço muito grande. A própria preparação de gamers, por exemplo, para os esportes eletrônicos que tem um crescimento aí, muito intenso, muda um pouco a lógica da formação do profissional ou do cientista do esporte. Será que a gente está preparado? Ou seja, tem que entender qual que é a lógica, tem que entender quais são os parâmetros para que a gente possa intervir de maneira adequada. Então, a gente não pode, não deve negar a tecnologia. Então, por isso, é importante a ideia desse conceito 4.0 é para chamar a atenção que nós temos aí uma nova era e que o esporte deve e tem que se preparar para essa nova era. Então, o objetivo macro é esse. O esporte 4.0, ele existe, ele já está presente e as tecnologias disruptivas tendem a aparecer aí nos próximos anos. Muito obrigado, professor.
dentro da sua colocação, é usar as tecnologias, a inteligência artificial ao nosso favor, e ela sempre vai estar ali para favorecer o processo de tomada de decisão, um processo de entendimento do contexto, mas somente o profissional que está vivendo aquele contexto, que é a pessoa com maior propriedade para tomar essa decisão, e porque a gente costuma dizer, né, o contexto é mandatório, então só quem está vivenciando o contexto teria um nível de assertividade ali mais elevado. Mas trazer esse raciocínio, essa aplicabilidade do esporte 4.0 para facilitar esses processos é algo que, pela sua fala, posso concluir que é inevitável, inadiável e já chegou. Muito obrigado, professor. Gostaria aí que você deixasse aí os seus contatos, quem quiser conversar, igual você colocou, precisamos discutir mais sobre o esporte 4.0, sobre tecnologia no esporte. Aí você podia deixar os seus contatos aí, quem quiser contactá-lo, e muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E momentos como esse precisamos de ter com mais frequência. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Meu contato pode ser feito via e-mail, hctoledo2@gmail.com, via WhatsApp, o DDD 32 99913 0328, e Facebook também, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, eu também estou conectado lá, e é uma ferramenta também de divulgação e de discussão para que a gente possa envolver cada vez mais pessoas e estarem aí dispostas a entender essa nova era que se apresenta. Eu agradeço aí a participação e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Sensacional, professor. Sucesso sempre. Obrigado, para você também. Tudo de bom.